disso a minha gente lá de casa começou a rezar. Oi! Essa música que você tá ouvindo agora é da Carmen Miranda. O nome dela é E o Mundo Não Se Acabou. É interessante que você pensaria que uma música com o título O Mundo Não Se Acabou, e que é sobre a gripe espanhola, inclusive, seria teria lançado logo em seguida depois da pandemia, seria um hino de alívio depois de tanto tempo de sofrimento e de mortes incontáveis. Essa música é de 1938. É muito interessante porque nas Américas, especificamente, existia um sentimento de que ou você fazia arte nacionalista, que exaltava o seu país, ou você fazia escapismo. Qualquer outra coisa era considerado antipatriótico. Vem comigo, vamos dar uma volta. Eu samba em traje de maiô e o tal do mundo não se acabou. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso a minha gente lá de casa 1918. Pode parar de ver esse vídeo se você já viu esse filme antes. A comunidade médica se vê diante de um mistério assustador, uma doença com alta capacidade de mutação, sintomas tão brandos e com contágio tão extremo que dificulta as primeiras identificações e faz supor uma ineficácia de qualquer medida preventiva. Pior ainda, a familiaridade dos sintomas supostamente justificam a ausência de maiores precauções. Os líderes mundiais dizem que não é nada demais, até o número de mortos continuar subindo e a inabilidade política de alguns governantes começar a aparecer. Eu juro pra você que eu não entortei nenhuma das informações pra elas caberem em similaridades com o novo coronavírus. Essas eram as circunstâncias que o mundo se encontrava diante da gripe espanhola. Dizem por aí que a história se repete. A primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Atualmente, a gente vive uma tragédia com proporções e traços nunca antes vistos. No momento que eu escrevo esse texto e edito esse vídeo, 40 mil mortes foram divulgadas pelo governo brasileiro. Porém, já passamos por uma pandemia que também poderia ser chamada de tragédia. A famosa gripe espanhola ou influenza. Existe a chance de você provavelmente ter ouvido falar da pandemia da gripe em séries, jogos ou na origem do vampiro que brilha mais famoso entre os adolescentes. O Edward, do Crepúsculo. Sim, eu descobri fazendo essa pesquisa que Crepúsculo cita a gripe espanhola. É surreal. Mas se você nunca ouviu, pode ficar tranquilo que a maioria das pessoas não são familiarizadas com essa pandemia. Inclusive, por muito tempo ela era conhecida como a pandemia esquecida entre os cientistas. Foi agora com a crise do Covid-19 que ela ressurfou em novos materiais didáticos e documentários comparativos, né? Então, apesar de história não ser sobre linearidade, vamos começar do início. Ao que tudo indica, essa zorra toda começou no estado estadunidense de Kansas, em 1918. Especificamente, uma região rural onde se encontravam as principais bases militares dos Estados Unidos para treinamentos dos novos soldados que iriam lutar na Grande Guerra. Ao maior estilo dos Estados Unidos de chegar no final da guerra, dar o touché final e fazer filme dizendo que você ganhou a guerra toda sozinho. A primeira morte confirmada da doença foi de um cozinheiro do exército, no dia 4 de março. Existem outras hipóteses da origem da influenza, mas todas acompanham as mesmas condições. Muitas pessoas, pequenos espaços e pouca higiene. Aliás, não só suas bases, como a Primeira Guerra no geral foi decisiva para a rápida disseminação e velocidade do contágio da gripe espanhola. Com as más condições no fronte, nas trincheiras, a lotação de quartéis, a circulação de soldados na linha de frente, retaguarda e a desnutrição dentro da guerra e nas sociedades, graças à grande exportação de alimentos para os campos de batalha, o vírus se encontrou no trânsito perfeito para colapsar o mundo completamente. A relação quase amorosa da pandemia com a guerra também se encontra no seu nome. A Espanha, por ser um dos poucos países europeus neutros e com a imprensa livre durante a guerra, se viu sendo também um dos poucos países que cobriam a pandemia completamente. Enquanto isso, na França, por exemplo, era proibido publicar notícias da gripe por medo do governo de afetar a moral das tropas. Outro fator importante foi um dos casos mais famosos, o do rei espanhol Alfonso XIII. Isso inclusive levou muitas pessoas a acreditarem que a pandemia só afetava a Espanha. Outro elemento crucial para a chamada primeira pandemia moderna foi a segunda revolução industrial, já que a implementação de ferrovias, navios transatlânticos, mais comércio e mais viagens no geral, em um mundo cada vez mais globalizado, levou o espalhamento por todo o mundo em poucos meses. No início, a gripe espanhola não foi levada a sério por quase nenhum dos setores das sociedades, até as pessoas começarem a morrer. Inclusive, vou colocar um pedaço de jornal agora para vocês verem como a mídia ativamente era contra o isolamento social.
Porém, já era tarde. O início do fim já havia começado. Havia aportado em Recife, no dia 17 de setembro de 1918, o navio SS Temerara, que era dos Correios Britânicos oficiais. Em seguida, saiu de Recife e, sem fiscalização nenhuma, aportou no Rio de Janeiro, que na época ainda era a capital do país. Nesse caso, toda a tripulação tinha influenza. No dia 7 de outubro de 1918, já eram mais de 50 infectados. Pelo dia seguinte, já apareciam mais 80 soldados infectados. 2 dias depois, se encontravam 400 soldados em um hospital militar. A mídia que desdenhou do possível perigo da doença no início se viu diante de uma bomba que iria explodir a qualquer momento e não viu outra solução sem ser noticiar sobre os infectados nas manchetes. Apesar da grande maioria dos brasileiros não levarem a sério o assunto, a Diretoria-Geral da Saúde se viu encurralada e percebeu que precisaria fazer um pronunciamento. Foi aí que, dia 10 de outubro, o diretor-geral de saúde, Carlos Seide, com a presença da imprensa, tentou defender uma suposta benignidade da gripe. Aí ele soltou a infame frase que eu prometo que eu não piorei de forma alguma, onde ele dizia que os perigos da gripe eram sensacionalismo e histeria da imprensa, e logo em seguida pediu pro presidente a censura total da mídia. Não é incrível, é sensacional, cara. O Brasil é sensacional. Obviamente, o presidente Venceslau Braz não viu outra solução a não ser demitir ele. Isso não impediu, porém, que pela metade do século todo o Brasil fosse tomado pelo caos epidêmico. Números de infectados e mortos eram subnotificados devido à gravidade da situação e à falta de notificação das autoridades sanitárias. E como vemos nas imagens abaixo, os jornais publicavam as ordens do Estado, listas com supostos cuidados para evitar a proliferação da gripe espanhola. Entre essas dicas se encontravam itens como tomar, mesmo sem saber o valor terapêutico para a gripe e os efeitos que causaria, quantidades dosadas de quinino todo dia e uso de desinfetantes para as vias respiratórias. Você deve ter uma vaga memória desses conceitos devido à fake news que dizia que para proteger do Covid-19 você deveria consumir água tônica por ter quinino em sua fórmula, alcaloide esse que supostamente era uma das substâncias da cloroquina. E você também deve ter ouvido o presidente dos Estados Unidos falar sobre injetar desinfetante nas pessoas. Só no Brasil morreram no mínimo 35 mil pessoas. A conjuntura só foi se estabilizar quando o biólogo e médico sanitarista Carlos Chagas, após muita insistência, pressionou o governo a impor medidas mais rígidas de saúde pública. Foi graças a ele que foram fechadas escolas, teatros e partes do comércio, que o futebol foi paralisado, que foi proibidas as aglomerações e que foram reduzidas as massas nas igrejas. Ele ainda ficou responsável de gerenciar os hospitais emergenciais em uma época onde não existiam hospitais públicos, e todos dependiam de instituições de caridade como as Santas Casas. Enquanto alguns veículos de comunicação e governantes insistiam na normalidade e nas inevitáveis eleições de 1918, famílias inteiras desapareciam. Para gravar essa disparidade entre hipernormalidade e normalidade, no dia 17 de janeiro do ano seguinte, morre o presidente reeleito Rodrigues Alves, antes mesmo de assumir o cargo. E é aí que o Brasil entra em um dos anos mais infernais da sua história. Meu mundo caiu e me fez. No final de setembro de 1918, os cidadãos e veículos de comunicação da cidade de Cataguases pareciam apenas falar das eleições do fim do ano. Mas o que essa cidadezinha mineira não esperava é que as conversas e manchetes seriam tomadas pela gripe espanhola. A capital das Minas Gerais, Belo Horizonte, apesar de todo o medo e histeria, se gabava de ser uma das únicas cidades preparadas para enfrentar a pandemia. Na realidade, a suposta preparação contra o vírus não se mostrou presente. O município teve seu primeiro caso precocemente dia 7 de outubro daquele ano. Já em Cataguases, as primeiras matérias encontradas sobre a gripe espanhola são de 17 de outubro. Em uma delas, que vem do jornal oficial da cidade, se lia que uma pandemia da influenza espanhola estava ocorrendo no Rio de Janeiro e 20 mil pessoas estariam sofrendo dos sintomas da doença. Porém, a mesma tinha caráter benigno. Esse artigo também informava que a gripe necessitava de alguns cuidados extras e eram distribuídos pela Inspetoria Naval. A próxima menção enfática do jornal vem na semana seguinte, no dia 24 de outubro. Nela, o tom utilizado aparenta ser tranquilizante.
Em uma de suas colunas de domingo, era pontuado que os rumores da presença da gripe espanhola na cidade eram infundados, que qualquer um dos casos apontados se tratavam de influenza comum, já que ela sempre existiu. Esses registros comprovam que, apesar de ainda não existir uma simpatia geral com a ideia de um vírus ter fichas de mortes quilométricas, já existiam rumores sobre a chegada dela no município. Essa falta de aceitação pode ser explicada de forma historiográfica. É típico de eventos epidêmicos a demora do reconhecimento e aceitação das pandemias. Isso se deve por medo de admitir que existe um perigo invisível viajando por onde você mora e por conflito de interesses, já que durante a pandemia interesses individuais e econômicos são comprometidos. O discurso oficial das autoridades locais, que até o momento não aceitava a existência da doença na cidade, começou a se modificar na edição do dia 30 de outubro. Foi noticiado que havia ocorrido um declínio da gripe na cidade do Rio de Janeiro e, pela primeira vez, a existência da doença em Cataguases. De acordo com o jornal, em Cataguases, os casos registrados têm sido todos benignos. E que, com 1, 2, 3 dias de enfermidade, o doente entra em franca convalescença. Em uma cidade do interior próxima ao Rio de Janeiro, as notícias sobre a epidemia devem ter circulado rapidamente entre os habitantes. Assim, com a estrada de ferro, começou a divulgação dos estragos causados pela epidemia no Rio de Janeiro e do vírus em si. Tentando tranquilizar a população, o veículo de comunicação aconselhava contraditoriamente as pessoas a evitar a aglomeração noturna, enquanto dava notícias sobre espetáculos noturnos realizados na casa de shows da cidade. É aí também que os interesses monetários se tornam presentes e recebem mais atenção que a própria pandemia. Como medida preventiva e para ajudar na notificação de casos, a cidade foi então dividida em 11 distritos. No mês de novembro já não existia mais panos quentes de qualquer jornal que conseguiria acalmar a população. Na edição do dia 10, o jornal noticiou as primeiras mortes de gripe espanhola na cidade. O nome de uma senhora chamada Clotilde Lobo Rezende e de um comerciante ambulante chamado Daniel Lenner estampavam as páginas. Nomes levados por negligência, medo e interesses. Nomes ofuscados por uma crise e agora escondidos em corredores onde a luz da história pouco chega. Daniel, em específico, era um viajante russo que tinha acabado de se estabelecer em Cataguases. Provavelmente viveu uma vida cheia de acontecimentos marcantes, mas agora fazem parte de uma estatística de um período maior e macro-histórico. Assim, abruptamente, os espetáculos que representavam a normalidade em um momento anterior foram cancelados. As escolas cataguacenses também foram fechadas e todas as crianças foram mandadas para casa. E assim, uma cidadezinha que serve como tubo de ensaio para compreender os conflitos que levam a grandes números de mortes em epidemias, se encontrava vazia. Eu gostaria de ser sincero no final dessa nossa jornada. Nós, atualmente, vivemos a farsa. Todos os nossos líderes só falam de eleição durante uma pandemia com proporções exponencialmente maiores do que a gripe espanhola. Pessoas morrem. As pessoas vão ficando mais apáticas aos números e o vírus começa a se concentrar em áreas periféricas. É empurrado um remédio não testado na população, enquanto é defendido que as pessoas mais fracas devem morrer, é claro, porque é natural. Assim como as teorias eugenistas do século XIX defendiam. Eu queria terminar com uma nota mais esperançosa, então eu queria parafrasear o historiador Leandro Carnal. Nesse tempo de isolamento social, tenta viver ativamente se melhorando como pessoa. E o mais importante, com toda essa frustração e angústia dentro da gente, viva só de raiva, viva de vingança contra os governantes que não querem que você viva.